Módulo 34, pormenorização de uma laje vigada armada em duas direções. No corrente módulo, o que se pretende é proceder à execução da pormenorização de uma laje armada em duas direções, tendo como ponto de partida as suas armaduras de dimensionamento. O principal objetivo deste módulo é ilustrar a complexidade deste tipo de tarefa, que requer treino, método e atenção. E, pensando em termos de avaliações, é a sua repetição e treino que permitirá ao estudante chegar, digamos assim, ao momento da avaliação e executá-la convenientemente. Em termos dos dados relativos ao dimensionamento, e porque não pretendo com este exemplo fazer um exercício de dimensionamento de uma laje vigada, eu proponho que se execute a pormenorização de uma laje representada na figura, com uma espessura de 12 cm, executada com um betão 2025 e com um aço S400, e admita-se que o dimensionamento prévio desta laje conduziu às seguintes armaduras. Portanto, segundo a direção X no painel 1, uma armadura de diantes de 6 afastados de 15. A armadura perpendicular, na direção Y, uma armadura igualmente de diantes de 6 afastados de 15. No painel 2, uma armadura segundo X de diantes de 6 afastados de 10. Na direção perpendicular, uma armadura idêntica, diantes de 6 afastados de 10. E, como última armadura de cálculo, a armadura no bordo de continuidade entre os dois painéis, uma armadura segundo X de diantes de 8 afastados de 10. Portanto, é este o ponto de partida, são estas as armaduras que se pressupõem ter sido dimensionadas e agora procedamos então à representação da pormenorização. Claro que, sendo dadas as armaduras de cálculo, importa analisar o problema e decidir relativamente a eventuais armaduras de pormenorização. Assim, chamo a atenção que as armaduras terão que respeitar a armadura mínima, em primeiro lugar. A armadura mínima será a armadura que será colocada como armadura de bordos apoiados, e a laje tem diversos bordos apoiados. A armadura mínima é dada pelo Eurocódigo como sendo igual a 0.26 vezes FCTM sobre FYK vezes a altura útil da laje. Para esta laje, o que se está a admitir é que o FCTM é um C2025, ou seja, é 2.2 megapascais. O aço é um S400 e, portanto, o FYK será de 400 megapascais. E a altura útil será, portanto, D vezes aproximadamente 10 cm, 9 cm, e este valor dá 0.00143D, que é maior que o mínimo legal de 0,0013 vezes D, e, portanto, admitindo 9 cm de altura útil, isto conduz a uma armadura mínima de 1,29 cm² por metro, o que, recorrendo a uma tabela, se conclui que a armadura mínima será concretizável em diantes de 6 afastados de 20. No que diz respeito a armaduras de distribuição, pois elas serão 1/5 das armaduras de vão e, portanto, como de dimensionamento, e como a armadura de dimensionamento do bordo de continuidade era armaduras de 8 afastados a 10, 1/5 desta armadura conduzirá a cerca de 1 cm² por metro, o que conduz a armaduras diantes de 6 afastados de 25. Estamos, portanto, em condições agora de ter as informações todas sobre as armaduras, não esquecendo que nos cantos apoiados se terá de colocar uma armadura, quer em cima, quer em baixo, igual à armadura de vão. Então, passando à pormenorização, a minha opção foi colocar as armaduras com um código de cores, portanto, as armaduras de dimensionamentos segundo X colocarei a verde, as armaduras de dimensionamento segundo Y colocarei a vermelho, as armaduras de canto colocarei a azul e colocarei a amarelo as restantes armaduras de pormenorização. Então, vejamos.
Começando pela planta de armaduras inferiores, segundo a direção X, há um bordo de continuidade, porque as armaduras poderão ser dispensadas metade da armadura para esse bordo de continuidade, quer do painel da esquerda, quer do painel da direita. Começo, portanto, por representar estes limites até onde a armadura poderá seguir, e, portanto, será até 1/5 do vão, a ponto 6 do vão 1 e ponto 8 do vão 2, e, portanto, segundo a direção X, teremos uma armadura de fit 6 afastados, seria de 10, mas como eu vou dispensar metade, passa a ser fit 6 afastados de 20, até aos 0.8 no painel 2, será de uma viga à outra viga em termos de desenvolvimento segundo Y. A outra metade será levada até ao apoio e convenientemente amarrada. E esta armadura, obviamente, será também de um extremo ao outro da laje. Quando passamos para o painel 1, iremos ter de colocar os fis de 6 afastados de 30, segundo a direção X, até aos pontos 6 do apoio, a metade da armadura, portanto, de um bordo ao outro, e a outra metade, fis de 6 afastados de 30, irá até ao apoio e será convenientemente amarrada, isto porque as armaduras do bordo do painel 1 são diferentes das armaduras do painel 2. Segundo a direção Y, temos laje apoiada porque não podemos proceder a qualquer dispensa e, consequentemente, colocamos a armadura segundo Y na totalidade de um extremo ao outro e, portanto, serão fis de 6 afastados de 15 da face interior da viga do painel 1 à face interior da viga à direita. E no painel 2 teremos os fis de 6 afastados de 10, desde a faixa, desde da face interior de esquerda da viga que liga os dois painéis à face interior da viga exterior. E fica concluída a pormenorização da planta de armaduras inferiores. Quando agora passamos para a pormenorização da planta de armaduras superiores, esta sim é bem mais complexa, é bem mais trabalhosa e requer alguma atenção. Em primeiro lugar, começo por como sabemos que vamos ter uma armadura de bordo de continuidade na viga que separa os dois painéis, esta armadura será colocada segundo X e vai estender-se até 1/4 de cada um dos vãos, portanto, ponto 75 para o vão da esquerda, 1 metro para o vão da direita, e, portanto, isto em termos desta armadura. Das restantes, eu terei sempre que respeitar o 1/4 do vão segundo X e 1/4 do vão segundo Y, e, portanto, teremos segundo X, ponto 75 de um lado, 1 metro do outro, segundo Y teremos 1 metro e 1 metro. E estes, digamos assim, estas riscas vão-me ajudar a construir a pormenorização e serão apagadas ou eliminadas no final. Então, vejamos. Comecemos pela armadura de cálculo. Portanto, no bordo de continuidade eu tenho que colocar uma armadura segundo X, portanto a verde, desde ponto 75 até ao final do 1 metro. Esta armadura fis de 8 afastados de 10 será levada desde a viga de cima até à viga de baixo e, portanto, a armadura de dimensionamento das plantas superiores fica executada. Passemos às armaduras, digamos assim, de pormenorização, começando pela armadura de canto. A armadura de canto, eu tenho de colocar uma armadura igual à armadura do vão, portanto, em baixo nós temos no painel da esquerda fis de 6 afastados de 15 e, portanto, tenho fis de 6 afastados de 15 naquele canto todo segundo a direção X e teremos na direção perpendicular os mesmos fis de 6 afastados de 15. Temos outro canto naturalmente em baixo com a mesma malha de armadura, fis de 6 afastados de 15 numa direção, fis de 6 afastados de 15 na outra direção, e depois os dois cantos do lado direito, portanto, serão fis de 6 afastados de 10, porque a armadura deste painel é maior que a do painel 1, e, portanto, é fis de 6 afastados de 10 segundo X e fis de 6 afastados de 10 segundo Y.
A mesma coisa no canto inferior. E fiz 6 afastados 10 e fiz 6 afastados 10. E, portanto, está colocada a armadura de canto. Passemos agora à colocação das armaduras de bordo. A armadura de bordo, perpendicular a todos os bordos, será uma armadura igual à armadura mínima e, portanto, esta armadura será fiz de 6 afastados de 20 em todos os bordos e reparem que eu no bordo de continuidade levo esta armadura até ao bordo de continuidade e fica já arrumada a questão da armadura de distribuição da armadura dos fios de 8 afastados de 10, já que esta armadura é superior à armadura de distribuição. Faço o mesmo agora no bordo lateral esquerdo, mas coloco a armadura de bordo apenas entre as faixas porque os cantos já estão resolvidos. Faço o mesmo cá em baixo, idêntico ao que tinha feito no outro extremo, armadura, portanto, de bordo. E agora vou repetir este esquema no painel 2, portanto, começando por colocar a armadura de bordo até à viga e até ao início do canto. Faz-se o mesmo no bordo da direita e, finalmente, o mesmo no bordo superior. O que é que falta para concluir a pormenorização? Falta a colocação das armaduras de distribuição nas diferentes zonas em que ainda falta armadura. E essa armadura falta, naturalmente, na zona central do bordo de continuidade, a armadura de distribuição dos fios de 8 afastados de 10. Esta armadura, que como era menor que a armadura de bordo, portanto, já foi utilizada a armadura de bordo para a parte do canto e agora falta só, portanto, colocar esta armadura FIT 6 afastados de 25 desde o início da faixa até ao final da faixa do quarto de vão, mas amarrando-a e, portanto, com o respectivo comprimento de amarração e, naturalmente, até colocada à face da viga. Tenho de repetir esta armadura do lado direito, no painel 2, e, portanto, desde a face da viga até ao final da faixa. E agora fica apenas a faltar as armaduras de distribuição das armaduras de bordo nos digamos assim, nas 6 regiões que ainda só têm armadura de bordo. E, portanto, passo a colocar a armadura FIS de 6 afastados de 25, que entra nas regiões adjacentes do comprimento de amarração e, portanto, será sempre da viga até ao limite que nós representamos. Isto agora repetido em todas as 6 regiões que ainda faltavam armadura. E quando represento estas armaduras, a pormenorização está concluída. Podemos retirar aquelas linhas que serviram de base para não complicar, digamos assim, o desenho e, tendo sido colocada a legenda, fica concluída a pormenorização. No corrente módulo procedeu-se, portanto, à ilustração da execução da pormenorização de uma laje armada em 2 direções, tendo como ponto de partida as suas armaduras de dimensionamento e apresentando esta tarefa alguma complexidade que requer treino, método e atenção, aconselha-se à sua prática para todos os exercícios da unidade curricular.